Uma das últimas frases do Jacó aí é ele falando para o irmão dele: eu vou no passo das criancinhas. Eu não sei se você conhece, eu acredito que você conhece muito bem a história de Jacó, mesmo porque vira e mexe a gente está pregando aqui sobre o Jacó e tal. O Jacó, meus irmãos, e o Esaú, eles passaram praticamente a vida toda brigando. O Jacó tem 97 anos. Nesses 97 anos aqui do capítulo 33, 70 anos ele passou brigando com o irmão dele. E nessa briga, nessa refrega, sabe, os dois se reencontram, como a gente vai ver, e esse reencontro é marcado por beijos, abraço, um grande choro, e no final essa frase, né, um irmão chega e diz: eu vou caminhar junto contigo. É uma frase, meus irmãos, que quer dizer assim: olha, meu irmão, vamos indo que eu te protejo, eu vou te ajudar, eu vou te guardar. E o Jacó, né, olha para ele e diz: não precisa, meu irmão, eu vou no passo dos pequenininhos, eu vou andando junto com as crianças aqui, eu quero andar junto com as crianças. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é os pequeninos. Os pequeninos, eles precisam de nós. Eu queria que nesta noite a gente entendesse isso de uma forma assim, bem espiritual. Os pequenininhos, eles precisam de nós. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é entender o que é pequeninos na Bíblia. Aqui, meus irmãos, no original, no capítulo 33, no versículo 14, é pequeninos mesmo, é criancinhas. Então, o que devemos entender por pequenininhos? Nós devemos entender nossas crianças. Em primeiro lugar, a Bíblia fala disso. Crianças são os nossos pequeninos. Então, nós temos os nossos pequeninos. Hoje o irmão Zeca não está, mas os pequenininhos dele sempre vêm com ele, vocês notam? Ele está sempre carregando os seus pequenininhos. Mas nós temos o Isaac, que também é um pequenininho, né? Mas não precisa ser tão pequenininho quanto um recém-nascido ou um Isaac. Pode ser um pequenininho, que nem o Levizinho, né? Nós temos os nossos pequeninos, as nossas crianças. Então, primeiramente, são sim as nossas crianças. Mas a Bíblia chama de pequeninos também as pessoas recém-convertidas. Falamos sobre isso hoje de manhã. Quando Paulo diz: não pude dar carne para vocês, eu dei leite, vocês nem podiam, né? Falando mais ou menos coisas assim, né? Dizendo: vocês são criancinhas. Chamou os irmãos de Corinto, pessoas que já tinham alguns anos de fé, chamou eles de crianças. Então, aí leva para uma outra questão, né? Então, veja só, pequeninos pode ser uma criança pela idade, pode ser uma pessoa que acabou de se converter. Essa pessoa que acabou de se converter, ele é uma criança, não importa se ele tem 10 anos, não importa se ele tem 50 anos, não importa se ele tem 70 anos, 100 anos, nosso irmão Félix durou 103, mas se ele se convertesse com seus 103 anos, ele se converteu muito antes disso, eu digo para você, ele seria um bebê espiritual. Ele é um recém-convertido, ele é um recém-nascido, acabou de nascer espiritualmente, então ele é um bebê. O outro, assim, criancinha, já é usado até numa forma pejorativa, né? Pela Bíblia mesmo, a palavra de Deus usa esse termo lá em 1 Coríntios, vocês ainda são crianças. Não existe adulto que faz as criancices, né? Que a própria esposa, ou o próprio marido, ou os filhos olhando para os pais dizendo: né? Parece uma criança, é uma criancice, né? Não cresce nunca. Nós não falamos assim? Pois bem, também existe, meus irmãos, os crentes que parece que não cresceram. Então nós temos ali, a palavra pequeninos, usado de 3 formas na Bíblia, para nos ensinar alguma coisa. Agora, aqui, meus irmãos, a nossa mensagem tenta responder essa pergunta, né? Quem é que vai pensar nos pequeninos?
Um dos salmos mais lindos, né, que mostra e refrega, que dá uma instrução para esse país romanista que nós temos, é o Salmo 115. Salmo 115, né, aquele que fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então, veja, o salmista está dizendo: não a mim, Senhor, eu não, Senhor, eu não, mas tu, Senhor, eu quero te glorificar, Senhor. É uma forma do salmista dizer: Senhor, eu quero esquecer de mim, eu quero esquecer das minhas preferências, eu quero esquecer do meu eu, a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. É isso que ele quer dizer naquele versículo 1 do Salmo 115. Agora, quem é que vai cuidar das criancinhas? Olha, meus irmãos, que ninguém mais quer cuidar e pensar nas crianças. Ninguém. Olha como o mundo está. Você sabe que o mundo está fervendo em guerras por todo canto, e quase que não aparece tanto, a não ser a guerra da Rússia, a guerra lá em Israel, mas não, as coisas estão em polvoroso. E o que acontece, né? Quem mais sofre quando tem uma guerra? O pai foi para a guerra, morreu, já tem um órfão, não é assim? Vem o inimigo, levou a mãe da criança, ela fica sem pai e sem mãe. Vocês sabiam que na guerra da Rússia, aquele pessoal lá que foi invadido, eles já roubaram milhares de crianças ucranianas? Para quê? Para ser criados lá na Rússia? Não, para vender. Os políticos não pensam nas criancinhas. Eles não estão nem aí. Eles podem usar as criancinhas para fazer o quê? Para fazer política. Mas eles definitivamente não pensam. Eles não querem pensar. Todas as leis são basicamente contra as crianças. Se tem uma lei que proíbe um pai de disciplinar seu filho, é contra uma criança. Eles não pensam nas crianças. Mas não é só esse mundo político, meus irmãos. A mídia não pensa nas crianças. Veja que tudo que é feito, eu lembro quando eu era criança, eu chegava em casa, às vezes ia ligar a televisão, tinha horário para ligar a televisão, era pouco, né? Mas ainda tinha um desenho para você assistir, seja um Tom e Jerry, né? Seja lá, meus irmãos, o Manda-Chuva, tal. Desenhos assim, o Pica-Pau, né? O terrível Pica-Pau, eram nossos desenhos. A pessoa ria, a pessoa, né? O mesmo desenho praticamente toda semana, mas a gente assistia do mesmo jeito. Veja a diferença. Você sabia que de manhã não tem mais um horário para as criancinhas? E de manhã era o tempo das crianças. Já perceberam isso? Que eles tiraram isso da mídia. E quando a criancinha está lá, 2, 3 aninhos, o pai não quer cuidar da criança, chega na criança, olha assim e fala: calma lá que eu já te ajudo. Dá uma porcaria dessa para a criança. E a criança fica no celular de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, a mídia não pensa nas crianças porque só passa bobagem, só sangue. Eu nunca gostei de filme com sangue. É por isso que eu assisto faroeste antigo. O camarada leva 50 tiros, não sai sangue. Parece um sangue. O diabo é que gosta de sangue. Deus, meus irmãos, só o de Jesus Cristo. Porque quando derramaram do Abel, ele veio cobrar o sangue do Abel. Mas as nossas crianças, na mídia, elas só vê sangue, só vê tragédia, só vê desgraça. Mas as igrejas também não pensam nas crianças. As igrejas hoje não têm mais escola bíblica. Era uma coisa comum, normal. Qualquer igreja batista tinha uma escola bíblica dominical. O Gilberto está há 50 anos na igreja, sabe melhor do que eu. Sempre teve uma escola bíblica. As igrejas não têm mais. Não tem mais professores de escola bíblica. O que está acontecendo? A criança tem que sair do culto para não atrapalhar à noite, né? Mas de manhã também eles não têm nada lá para as crianças. Veja, queridos irmãos, quem vai pensar nas criancinhas? Qual que é a importância das criancinhas para nós, né? Das nossas criancinhas pequenininhas, eu trago elas para a igreja, eu levo meus filhinhos para a igreja, né? Dos novos convertidos, eu estou pronto para ajudar uma pessoa que acabou de nascer espiritualmente? Ou eu fico vendo quantas vezes ela falta no culto para dizer: olha só, batizou, não veio mais? Ou será que eu estou pronto para colocar o meu joelho no chão e dizer assim: Senhor,
Quando eu me converti foi difícil também, Senhor. Eu quero clamar em nome de Jesus por aquela pessoa que se converteu. Será que os imaturos, aquelas crianças grandes, né, os convertidos da igreja, eu estou pronto para amar, eu estou pronto para orar por eles? Vai lá, vai acontecer alguma coisa, algum desentendimento, é uma criancice, mas eu estou pronto para amar profundamente aquela alma, eu estou pronto para colocar o meu joelho no chão e dizer: Senhor, amadurece o meu coração, e amadurece, Senhor, o coração do meu irmão. Quantas vezes eu estou pronto para cuidar dos pequenininhos da igreja? Olha, vamos voltar aqui, né, no capítulo 33, no nosso Jacó. Irmãos, por muito tempo, o Jacó, ele foi um homem egoísta, muito tempo. Foi um homem que sempre pensou nele próprio. Então, tudo que ele fazia, você olha, do zero, hein, antes do zero, né, do zero até os 77 anos, vida ativa dentro da sua casa, e depois 20 anos na casa do seu sogro, dá 97 anos. Veja bem, ele saiu da casa do pai dele, tinha 77 anos, quando ele voltou para a casa do pai dele, tinha 97 anos, então nesse período, nesses 97 anos, foi apenas passos de imaturidade. Vocês lembram como ele nasceu? A mãe dele foi conversar com Deus quando estava grávida daqueles dois, porque estava tendo briga lá. Estão lembrados disso? Senhor, se é para ficar brigando assim, eu quero que o senhor, eu prefiro morrer. Ela não falou uma coisa dessa? Mas o Jacó, meus irmãos, quando o irmãozinho estava nascendo, deixa o irmão nascer, é gêmeos, deixa. A Bíblia diz que ele segurou o pé do irmãozinho dele ali para jogar para trás, para ele nascer de novo, né? Por isso que ele se chama Jacó, aquele que quer passar na frente. Sabia que Jacó, o termo exato dele é isso aqui, é enganador, sim, né? Mas nesse sentido, porque ele quer passar na frente do outro. E é o que acontece a vida inteira do Jacó. Quando ele nasceu, ele já queria ser o primeiro, ele já queria passar na frente do irmãozinho dele, né? E aí, apressado para ser o primeiro, né? Lembra o golpe que ele deu com aquela sopa, o irmão cansado na floresta, não caçou nada, ele não é bobo, ele sabia, não era tempo de caça, o irmão vai voltar, não vai caçar nada, e aí ele está lá preparado, pronto para dar o bote no irmão, ele dá o bote no irmão, o irmão vende o direito da primogenitura para ele, o irmão não dá certo, nós não estamos falando do irmão, deixa o irmão de lado, vamos falar do Jacó, o Jacó está certo. Não seria muito mais bonito olhar e dizer: ô meu irmão, não é tempo de caça, vem cá, eu fiz uma sopinha gostosa aqui, meu querido irmão, vamos comer junto essa sopa, como é bom poder repartir um prato de comida. Nem isso ele queria fazer. Quando você não tem disposição para repartir uma sopa, que tipo de irmão é você? Que tipo de irmão foi Jacó? Não queria repartir uma sopa, meus irmãos. Então, apressado para quê? Para ser abençoado. Mas a mãe dele ajudou ele, mas ele podia dizer: mãe, nisso eu não posso te obedecer. Para passar a perna no meu irmão, não posso, não vou fazer isso. Então veja a imaturidade, veja o egoísmo. É você, Esaú? Sou eu. A voz não é do Esaú, mas é eu mesmo, né? Não era ele, mas ele passou a perna no irmão. Aí ele foge, vai para a casa do tio. Quando ele chega lá, aquela pressa para casar, que pressa, né? Viu a moça, já foi abraçando a moça, chorou e coisa e tal, e queria de todo jeito casar, o pai dela se aproveitou dele. É bem feito, né? Aí então ele vai e compra a sua noiva, porque com ele era assim, um egoísta quer comprar tudo, quer ser dono de tudo. E ele então... sou o dono da Raquel, mas sofreu, 14 anos ali, sofrendo, e aí então, meus irmãos, teve que pagar dobrado, por aquela noiva que ele mesmo arrumou, apressado para ficar rico, foi lá, imagine todo o dinheiro que ele pegou, fazendo aquelas falcatruas contra o sogro dele, foi assim, a vida do Jacó foi assim, né? Fazendo com que nascesse, ele sabia, meus irmãos, ele não precisava fazer aquilo, ele sabia, ele podia dizer assim, olha, né, o que Deus mandar aqui, mas ele mexia os pauzinhos para o bichinho nascer da cor que ele queria,
Por quê? Porque ele era um entendido, meus irmãos, em veterinário, era um entendido nessa matéria, ele sabia tudo, ele era muito inteligente, o Jacó. E o sogro foi empobrecendo, e ele enriquecendo, enriquecendo. Olha, meus irmãos, no final das contas, toda aquela dinheirama, toda aquela riqueza dele, não pôde comprar alegria para ele, que ele passou praticamente a vida inteira dele chorando, sofrendo. Ele mesmo falou isso para o faraó. Não se aproveitou, nada se aproveitou. Então, perceba, a pressa egoísta dele fez o quê? Só prejudicou ele, só prejudicou. Viveu dentro de casa, brigado com o irmão por 70 anos. E depois, com medo do irmão mais 20. 97 anos sem ter paz, com o único irmão que ele tinha. Já pensou, você ter só um irmão e você não ter um pingo de paz com ele por todos esses anos? A trapaça com os irmãos, qual trapaça que ele fez com o irmão que funcionou? Aquilo que deu certo na vida dele. O noivado dele foi um fracasso, porque ele casou com uma, ganhou a outra. Estão lembrados disso? Então tudo que ele planejou foi um fracasso, e como eu disse, o salário foi levado pelo tempo das vacas magras. Então tudo que ele fez na pressa, tudo ele fez por egoísmo, tudo aquilo, meus irmãos, não vingou. Os anos falaram por si. Aprenda isso, né? Ele foi um homem que sempre pensou em si mesmo. Só que nós estamos aqui no capítulo 33. É um capítulo depois que ele teve um encontro com Deus. Vamos voltar aí no capítulo 32, volte comigo no capítulo 32. Olha o versículo 30. Vamos aí no capítulo 32 e versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu tenho visto a Deus face a face, e a minha alma, ela foi salva. Depois de 20 anos, ele está voltando para casa, depois de atravessar toda a sua família, aquele riozinho, ele resolve ele mesmo atravessar o Val de Jaboque, e ali dentro daquele rio, ele tem um encontro com Deus. Aquele sim é o encontro com Deus. Não é essas coisas aí, meus irmãos, a pirotécnica que eles fazem aí nas igrejas. Não, um verdadeiro encontro com Deus. Foi uma batalha espiritual, uma grande batalha espiritual, uma luta espiritual, aonde Deus olhou, fez ele olhar quem ele era. A batalha do Jaboque foi para despertar no Jacó quem ele era, um pecador. Quando Deus pega ele e ele junta com Deus, segurando aquele anjo, dizendo: eu não vou te soltar enquanto você não abençoar, eu quero ser abençoado. Ué, não tinha benção, não tinha roubado a benção? Quem rouba a benção não precisa pedir um pedido desse, não é verdade? Não, mas ele nunca se sentiu abençoado, mas ele quer ser abençoado. Então o anjo olha para ele e diz: como é que você chama, meu filho? Como é que é o seu nome? Jacó, aquele que passa a perna nas pessoas, o egoísta. Mas naquele momento, meus irmãos, Deus olha para ele e diz: você não vai mais se chamar assim. De hoje em diante, você vai ser um príncipe de Deus, Israel. É por isso que nesse versículo, olha, vamos ler de novo o versículo 30. Depois desse encontro com Deus, ele colocou o nome daquele lugar de Peniel, porque eu vi Deus face a face, e a minha alma, ela foi salva. Esse encontro com Deus, irmãos, mudou a vida do Jacó. O nosso encontro com Deus, ele deve mudar a nossa vida. Mas às vezes demora, às vezes leva um tempo. Eu considero isso, irmãos, eu considero. E Deus vai trabalhando de pessoa a pessoa, muita coisa muda. Às vezes a gente tem que ter umas trombadas na vida para poder despertar e ver o quanto Deus é maravilhoso. Às vezes, como Jacó, eu tenho que sair daquele lago, daquele rio, eu tenho que sair aleijado. O Jacó saiu aleijado. Quando é que você viu Jacó reclamar porque ele estava aleijado? Você já viu ele reclamar? Já pensou, a pessoa vem para a igreja, se converte, né? Sai ali, pronto, é atropelado, fica aleijado para o resto da vida, né? No dia que ele se converte, né? Ele fica aleijado.
A pessoa fala, mas pensei que eu ia ser abençoado por Deus, aqui ó, veio uma maldição. Não, foi o que aconteceu com Jacó. Mas não, ele considerou aquele encontro como a coisa mais maravilhosa da vida dele. Sabe por quê? O pé estava aleijado, mas a alma estava o quê? Salva. Então ele é uma pessoa salva, uma nova criatura. Isso muda muito na nossa vida, irmãos. Então o encontro com Deus mudou muito, muito, muito a vida de Jacó. Teve uma mudança radical na sua vida. Sabe que ele passou a ser um homem mais humilde e mais dependente de Deus, né? Olha a forma que ele passa a ver o irmão dele. Ele sempre brigou com o irmão dele para pegar a bênção, para ser o primeiro. E ele fica o tempo todo nessa conversa, no capítulo 33, não, eu quero que você pegue uma bênção, leva a minha bênção para você. Não, eu não quero, eu tenho muito. E Jacó fala, mas eu tenho tudo. Quem tem Deus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo. Pode levar a minha bênção, eu faço questão. Aí, então o Esaú fala, então eu vou levar. Para ele era importante, para Jacó não era mais. O Jacó, ele passa a ver as coisas materiais de uma forma completamente diferente que ele tinha visto naqueles 97 anos de vida. Para ele, as coisas materiais, pela primeira vez na vida, valia menos que o seu irmão. Ele já não estava mais se importando com aquilo. Veja o que um encontro com Deus faz com a gente. A mudança, a transformação, o jeito, meus irmãos, dele cuidar do irmão dele e do irmão dele cuidar dele. Então você vê que houve uma mudança naquele dia, né? Querendo que o irmão fosse abençoado, o desejo de adorar a Deus. Olha aqui no capítulo 33, lá no versículo 20, ele levanta um altar para Deus. E quando ele levanta esse altar para Deus, irmãos, não é a primeira vez que ele levanta um altar para Deus. Quando ele saiu de casa, 20 anos antes, ele também levantou um altar para Deus. Mas ele falava assim, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão. Ele nunca falava que Deus era o Deus dele, e de verdade não era, no sentido que ele ainda não tinha entregue a sua vida ao Senhor. Mas o que está escrito aí no capítulo 33 e no versículo 20? Dá uma olhada, né? Capítulo 33, versículo 20, ele levantou um altar. Como é o nome do altar? Ele disse, esse altar, ele vai se chamar Deus, o Deus de Israel, né? Olha só, agora, meus irmãos, ele tem uma alegria de adorar a Deus. Ele quer essa comunhão com Deus. Ele faz um altar, meus irmãos, porque agora ele quer adorar a Deus, ele e Israel, não é porque Deus é o Deus do Abraão, Deus de Isaac, não, é porque agora é Deus dele também. Veja só, Deus era uma coisa tão distante na sua vida, mas depois daquele encontro, Deus estava dentro do seu coração. Então, aí a vida dele mudou. Mas essa não é a maior mudança. A maior mudança está aqui no capítulo 33, né? No versículo 5. Diz assim, depois Esaú levantou os seus olhos, viu as mulheres, viu os pequeninos e disse, quem são estes contigo? E Jacó lhe disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. É a primeira vez na sua vida que ele olha para as suas mulheres, ele olha para os seus filhos, e ele diz assim, essa aqui é a grande bênção de Deus na minha vida. Esses meus filhos são bênçãos de Deus na minha vida. A esposa dele ali, bênção de Deus na vida dele. Então aquele encontro com Deus mudou tudo na sua vida. E aí, meus irmãos, a coisa mais importante que ele tem agora é a sua família. Ele já tem Deus, né? E depois de Deus, primeiro lugar o nosso Deus, mas depois de Deus,
a coisa mais importante que ele tem, ele fala com a boca cheia: esse é o grande presente que Deus deu ao teu servo. Então, a bênção de Deus na minha vida está aqui. E olha, todas as atitudes dele depois mostram isso. A tristeza quando aconteceu aquela tragédia com a Diná, e depois com o José. Lembra a proteção dele, né, com o Benjamim, mas antes disso, a tristeza dele de ter um filho, ter ficado lá atrás, o Simeão não está mais aqui, ou seja, na verdade, irmãos, todos os filhos dele, é uma paixão muito grande pelos filhos, um cuidado muito terno com as mulheres. Foi assim o Jacó. A família que Deus deu para ele, não era uma família perfeita, né, como a gente pode imaginar, mas para ele era a grande bênção que Deus colocou na sua vida. Por isso, aquele encontro mudou tudo na vida do Jacó, né? Agora, tinha uma coisa que o Jacó precisava mostrar publicamente. O que é? Deixar o seu ego para trás. E essa é a maior dificuldade, inclusive de um líder principalmente, aquele que quer ser líder. Deixar o seu ego para trás. É a maior dificuldade, né? É como diz o Salmo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória, né? Então, deixar de pensar em si mesmo primeiro, entender qual é a necessidade que está ao redor, olhar de uma forma plena, né? Circunspecção, o que é isso? É quando você consegue olhar para todos os lados, 360 graus, você está olhando tudo. E muitas vezes as pessoas não entendem que você tem que olhar por todos os lados, né? É uma coisa que ele não fazia, ele só olhava para dentro. Agora ele tem que olhar: olha, eu tenho que cuidar desses aqui. Como ele fala, meus irmãos, voltando aqui no capítulo 33, no versículo 12, né? Esse convite que ele recebeu do irmão: caminhemos e andemos, e eu partirei para junto de ti. Bom, ele recusou esse convite. Só que eu digo para você, esse foi um convite tentador. Por quê? Porque ele está voltando para casa. E ele está voltando para casa, ele está no meio de pessoas, meus irmãos, que, olha, você vai ver depois, ele tem um momento na vida dele, no capítulo 34, 35, que é muito tenso, lá com os cananeus. Então, quando o irmão fala assim: olha, vamos, eu vou na sua frente, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou te guiar, meu irmão, olha aqui, né? Eu tenho 400 homens aqui comigo, na verdade seriam 400 soldados, você comigo, as pessoas vão te respeitar, as pessoas não vão mexer com você. Olha, tem muitas mulheres aí, tem muitas crianças aí, eles podem mexer com vocês no meio do caminho, eles podem roubar até as coisas que você tem, e você tem muita coisa. Então eu estou aqui, meu irmão, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você. Vamos embora, vamos junto comigo, vamos andar comigo, né? Era tentadora essa proposta. Você sabe que era tão perigoso quando Jacó foi embora, mas tão perigoso, que quando ele colocou o pé na estrada, se você olhar o capítulo 32, dá uma olhada ali, capítulo 32, versículo 1, Jacó seguiu o seu caminho, e quem veio encontrar com ele? Quem que foi encontrar com Jacó? No versículo 1, os anjos de Deus. Era tão perigoso que só uma legião de anjos não bastava. Era preciso 2 legiões de anjos. Deus, para cuidar do Jacó, ele mandou 2 legiões de anjos. E agora, nesse momento, ele recebe um convite tentador: vamos comigo que eu vou te guiar, eu vou te proteger. E ele fala: não. Eu tenho aqui o gado, né, tal, mas no fim ele fala qual é o motivo. Ele fala: eu quero andar no passo dos pequenininhos. Então ele toma uma decisão pensando nos pequenininhos dele. Ele fala: eu vou no passo das criancinhas. É a primeira vez na vida do Jacó que publicamente ele não quer levar uma vantagem. Ele não quer.
Olha para trás da vida dele, ele passou a perna o tempo todo. Agora não, é a primeira vez que ele fala, não quero levar nenhuma vantagem, né? E é muito raro, meus irmãos, um líder, né, ele deixar vantagens, o ego ficar para trás por conta de criança, né, que nós sabemos que vai dar muito trabalho, as crianças iam dar muito trabalho, e ele então, ele prefere ficar com as criancinhas, ele prefere pensar nas criancinhas. Vamos colocar como tema da nossa mensagem, ele quer cuidar das criancinhas. Agora o Jacó, não é um Jacó que quer ficar rico. Agora o Jacó não é um Jacó que quer ficar importante, quer ser o bom, o abençoado. Não. Agora é um Jacó que a única coisa que ele quer é cuidar dos pequenininhos. Eu quero cuidar, eu quero andar junto com os pequenininhos. Eu fico pensando, irmãos, nesse exemplo do Jacó, o poder do exemplo de Jacó. Vamos voltar um dia antes na história aqui, só um dia. Não vamos voltar um mês não, tá? O Jacó, ele encontra com o irmão dele no dia seguinte que ele tem um encontro com Deus, correto? Agora, antes desse encontro com Deus, chegou aquele recado: o teu irmão vem a ti, Jacó, tem 400 homens com ele. Eu quero que vocês pensem, meus irmãos, no coração das crianças. O Jacó todo desesperado, pega um pouco de coisa, joga para frente, né? Vai dando presente lá para o Esaú, pega as crianças, junta as crianças, olha, o pai desesperado, pega aqui, olha lá, primeiro vai você, Rubem, você vai na frente, olha, depois você, Simeão e tal, cuidando o pequenininho lá, calma lá, espera o pai, que o pai vai na frente. Olha, um desespero um dia antes, um corre, porque ele achava que todo mundo ia o quê? Ia morrer. Como é que você acha que uma criança fica, quando fica aquele corre, tem aquela briga dentro de casa, aquela confusão, toda gritaria, toda aquela gritaria, aquela, vai morrer, vão matar, o tio vai ficou na cabeça das crianças, o tio Esaú vai matar todo mundo. Essa criança não faz isso, né? Eles fazem isso, as criancinhas. Um começa a olhar para o outro e chorar, por que você está chorando? O tio vai matar nós, né? É assim que funciona com criança, não tem jeito de a gente esconder isso. Todos eles estavam com medo de morrer, até o maiorzinho, podia ter 20 anos, o maiorzinho tinha medo de morrer, mas ele não tinha 20 anos, e aí, meus irmãos, a família está em polvoroso, está triste, as crianças estão assustadas, só podia pensar no pior. De repente, no dia seguinte, o pai demorou para sair do rio, porque estava lá lutando com Deus, mas ele sai convertido. O pai, que era metido a fortão, grandão, lembra? Né? O valentão, bom da boca, né? Sai mancando, sai todo se empurrando, todo esquisito, todo torto. As crianças olhando o pai todo torto ali. Talvez alguém pensou, se a situação estava ruim, agora piorou, né? Agora é que nós está tudo lascado. De repente o tio chega, todo mundo coloca a mão na cabeça, valei-nos Deus, agora o tio vai matar todo mundo, está chegando, desce do cavalo, eu não usava cavalo, usava mais camelo naquele tempo, desce dos camelos, e ali você tem a cena do capítulo 33 e versículo 4, vamos lá? 33, versículo 4, e Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. De repente tudo mudou, meus irmãos, o tio abraça o pai abraça o tio. Imagine a alegria das crianças, né? Imagine o poder desse exemplo, dos irmãos se abraçar, de o filho, em vez de ver uma briga, uma confusão, ver os pais se abraçar. Vamos falar dos nossos recém-convertidos. Uma pessoa acaba de entrar na igreja, ele vê os irmãos em amor, em comunhão, mas se eles veem os irmãos em briga, em confusão, em ódio,
Veja como é poderosa essa imagem do abraço para aquelas crianças, o beijo, o choro, a alegria de estar junto. O poder daquela palavra, fica com a minha bênção, pega esse presente, não, eu quero dar para você, não, imagine as crianças vendo aquilo ali, aquele desejo de repartir, de um abençoar o outro. Já pensou o poder que tem isso dentro de uma igreja? Se um irmão, ele tem a alegria de abençoar um ao outro, como isso é poderoso. Para quem está lá fora é poderoso, para quem está aqui dentro é mais poderoso ainda, é uma coisa maravilhosa. Isso é um exemplo, meus irmãos, nossos filhos, nossas crianças, os nossos jovenzinhos, vendo esse amor, vendo esse abraço, que mudança para aquelas crianças. Que poder tem no coração das crianças ver tudo aquilo. Agora, o gostoso mesmo é o pai dizer assim: olha, o pai vai ficar com a gente, né? O pai vai andar com a gente, o pai escolheu ficar com a gente. Que bom quando tem aquele irmão que acabou de nascer de novo, ele é um recém-convertido, ele encontra alguém que diz: eu vou ficar com você, eu vou andar no seu passo. Mesmo o irmão que está ali, mais imaturo e tal, mas se ele encontra um irmão espiritual que diz: eu continuo a te amar, eu estou orando sempre por você. Meus irmãos, isso é poder de Deus. As pessoas querem falar de poder de Deus é isso é poder de Deus. Não tem coisa mais poderosa no mundo do que o amor, porque foi o amor de Jesus Cristo que levou ele a morrer na cruz por nós. Isso é o grande poder de Deus. A mensagem da cruz é chamada do quê? Poder de Deus. Estão lembrados disso, que estudamos isso em 1 Coríntios? Então, meus irmãos, a grande transformação, foi Jacó dizer que iria no passo das crianças, A gente podia pensar assim: o Jacó, ele tomou essa decisão, não acredito, Quem conheceu Jacó não ia falar que iria tomar uma decisão dessa, ir no passo das crianças. Mas o que é ir no passo das crianças, É o desejo de andar conforme a necessidade delas. E isso é muito difícil. Andar conforme a necessidade delas. Crianças têm o passo curto, já andaram com criança, já foi cuidar de criança algum dia, A criança está andando assim, mas tem um passo curto, Isso te obriga a andar mais devagar, não tem jeito, Está com pressa, mas não adianta. Crianças são distraídas. Meus irmãos estavam ali do outro lado hoje, orando a Deus, sentado na cadeira: Senhor, pedir, Mateuzinho, vai para lá, fulano, vai para lá, porque tem dois corredores ali, duas escadas, para ficar ali com as crianças, para não ter um acidente, Então, por quê? Porque crianças são distraídas, sabe? Sai correndo ali, meus irmãos, enche de cone aquela rua. Eu falei hoje de manhã, se você encontrar uma placa trânsito impedido, põe no carro, traz para nós, E se alguém perguntar por que, você fala: Jesus mandou, Nós vamos colocar ali e você vai se sentir feliz, que vai ter um trânsito impedido ali por 40 minutos só, depois nós abrimos o trânsito de novo. Irmãos, elas são distraidinhas, Crianças são inocentes, não mede palavra. A gente tem que peneirar muita bobagem que criança fala, sabe? Eu fui buscar as crianças para a chácara. O mais velho tinha 13, 14 anos, Mas aquele monte de criancinha assim na van, uns 10, Cada coisa que eles falam, na van, assim, sabe? O pastor corre, passa por cima desse carro aí, pastor. Olha a ideia do bicho, mas às vezes a gente quer passar por cima mesmo, Então você vai vendo assim que as nossas criancinhas, os recém-convertidos, sabe? Os irmãos mais imaturos, como é que você vai medir? Como é que você vai cuidar deles? Se você não peneirar,
se você não ficar olhando o tempo todo por eles, se você não andar no passo deles, como é que você vai poder dizer que está cuidando dos pequenininhos? Falar é fácil, mas poder andar junto com os pequenininhos, é como se Jacó dissesse: elas precisam de mim, eu não posso pensar em mim agora, eu tenho que pensar nelas, né? Tenho que guiá-las, eu tenho que ir devagar, né? Eu não posso ter pressa, eu não posso ser um Jacó, eu tenho que ser Israel, né? Eu tenho que ser um príncipe de Deus aqui, eu não posso ser aquele que quer passar na frente, porque essas crianças, elas precisam de mim. Meus irmãos, nossas crianças aqui da Igreja Batista da Fé, em todos os sentidos, elas precisam de nós, elas precisam muito de nós. Tem uma coisa que o Jacó fez aqui que eu queria falar para vocês, no versículo 15, capítulo 33, versículo 15. Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos seus olhos. O Esaú disse: eu vou deixar uns soldados aqui. Ele disse: não, não quero. Eu não quero ninguém estranho com a minha família. Eu não vou terceirizar o cuidado da minha família. É muito importante isso, irmãos. Olha, não terceirize o cuidado das suas crianças para a internet, para a televisão e nem para a escola. Não faça isso. Não terceirize. Não ache que eles vão ensinar alguma coisa melhor do que você. Você é a pessoa espiritual que Deus colocou para cuidar dela. Elas precisam de você. Coloque isso na sua cabeça. Olha o nosso Esaú, né? Oferecendo pessoas estranhas. Então, é preciso ter cuidado sobre quem vai estar acompanhando nossos filhos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, o pai, a mãe, principalmente dentro de casa, obrigatoriamente eles têm que falar: você está com quem? Com quem que é o seu amigo na escola? A melhor coisa é chamar para vir na sua casa. Aí você vai conhecendo quem são os amiguinhos, quem são as amiguinhas do seu filho ou da sua filha. Aí mora um grande perigo. O fato de você achar que está tudo bem, às vezes não está tudo bem. Então você tem que fazer o quê? Pensar como Jacó: pode ir, deixa que eu cuido deles, pode ficar em paz, né? Jacó não permitiu que desconhecidos ficassem com seus filhos e os guiassem, como deve ser também, meus irmãos, para nós. Então eu quero terminar, né, usando o exemplo de Jesus. Vamos ler o nosso último versículo em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Deixa eu encontrar aqui, né? Eu não marquei o versículo aí, né? Então eu vou ter que encontrar o versículo, né? Ai. Eu estou aonde? O 13? 19, 13? É esse mesmo, Clodoaldo, né? Muito obrigado. Vamos lá, capítulo 19, versículo 13, né? Trouxeram-lhe então algumas criancinhas. Você sabia que o original são pequenininhos mesmo, essa palavra? Os mais pequenos que pode ser? Então, trouxeram os pequenininhos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Aonde que estava a cabeça dos discípulos? Não tragam essas crianças. Para que criança aqui? Criança só dá trabalho. Leva essas crianças embora, né? Eles estavam com ciúmes das crianças chegar. O pai só queria que Jesus colocasse a mão na cabeça da criancinha para abençoar ela. Versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas
não estorvem elas vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, partiu dali. Olha a diferença, irmãos, da igreja com Jesus. Os apóstolos sempre representam a igreja, e Jesus ensinando a sua igreja. A igreja querendo se livrar das criancinhas, se livrar dos pequeninos. Imagine que a gente pode querer se livrar dos nossos pequeninos um dia. Deixaremos de ser uma igreja batista da fé. Deixaremos. Não seremos mais batistas da fé se a gente não olha para as criancinhas. Eu acredito que em qualquer de nossas igrejas, qualquer uma, eles vão ter esse amor que a gente tem pelas criancinhas. Mas e os recém-convertidos? E os mais imaturos? Não são as nossas criancinhas, segundo a Bíblia também? Será que eu estou disposto, né, como líder, como pastor, a colocar a mão sobre elas e abençoar um recém-convertido? Uma criança, quando nasce, dá muito trabalho. O recém-convertido, ele tem muito trabalho. Uma criança, às vezes, ela só chora, mas é porque ela não sabe falar, então ela chora. Veja o quanto de trabalho nós temos, meus irmãos, na nossa igreja, por um convertido novo, ou por um irmão que está crescendo, mas não cresceu como devia, está acontecendo alguma coisa. Será que nós temos coragem de dizer: vinde a mim? Não estrova ele, vinde. Não, pode vir, colocar a mão para abençoar, dizer: olha, eu quero andar no teu passo, né? Eu quero andar aí no seu passo. Então, irmãos, Jesus, ele andava no passo dos pequenininhos. Eu nunca vi que um cego, eu nunca vi que um coxo, um aleijado, ele pudesse andar no passo de uma pessoa normal. Não vai andar, mas eles alcançavam Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ia no passo deles, porque é o Deus da graça, porque ele pensava naquelas pessoas, até na cruz, meus irmãos, cuidando dos pequenininhos. Sabia que a mãe, sabia que o apóstolo João: mãe, olha aí o seu filho, filho, olha aí a sua mãe, né? Querendo cuidar dos pequenininhos, nem se fosse a última coisa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Como não sabe? Não sabe. Se Jesus diz não sabe, é porque eles não estavam sabendo. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Então a gente tem que ter esse coração de Jesus para cuidar de criança. A gente tem que ter esse coração de Jesus. E será que nós temos paciência, né? Olha, de andar com os pequeninos, de ouvir suas perguntas estranhas, de ouvir o seu choro. Nós percebemos as suas necessidades, percebemos que eles correm perigo, entendemos que eles precisam de comer, de beber, de descansar. Irmãos, é sobre isso. A gente pode crescer muito. Eu não digo numericamente, eu digo espiritualmente, mas também numericamente, nós podemos. E eu creio que isso é possível. Para abençoar outras pessoas, não é para engrandecimento, não, para abençoar mesmo. Olha, na nossa igreja tem família que precisa de nós. Tem irmãos que precisam de nós. Tem os pequeninos que precisam de nós. O pastor pode ser o seu pequenininho. O próprio pastor pode ser um pequenininho na sua mão, para você cuidar, para você orar, para você colocar a mão para abençoar. Vocês, cada um de vocês pode ser o meu pequenininho, da mesma forma. Vamos imitar Jesus, não deixa que eles venham, né? Eu quero colocar a mão para abençoar elas. Então aqui no capítulo 19, no versículo 15, impondo-lhes as mãos, olha só, uma mão para abençoar os pequenininhos. É sobre isso, meus irmãos, que eu queria falar hoje à noite.